Olá pessoal, esse é o Berardo Responde número 15. Convido você a se inscrever no meu canal do YouTube, peço que se você puder, deixe o seu like, isso vai me ajudar, conforme a política do YouTube, tá? Ative, clique ali no sininho do lado direito de baixo da tela, para que você seja notificado a cada novo vídeo e visite o meu blog Berardo Facas Custom. Pessoal, vamos lá, as perguntas. Pergunta de Alexandre Terra, ele é apreciador de Cachoeira Paulista, São Paulo. Existe algum método que não seja, entre aspas, invasivo para testar a lâmina antes de comprar uma faca? Ele se refere aqui, pessoal, com relação à têmpera, para saber se uma faca é temperada ou não é temperada. Alexandre, não existe, tá? Eu consigo, depois de muitos e muitos anos de prática, sempre fazendo a afiação com o mesmo equipamento, sempre afio as facas com as mesmas pedras desde quando comecei na cutelaria, eu consigo perceber afiando se uma faca está muito dura ou um pouquinho mais macia. Isso eu consigo, tá? Fora isso, é difícil de você mensurar se uma faca foi temperada, se ela recebeu o tratamento térmico adequado, de uma forma que não seja, entre aspas, como você mencionou, invasivo. O ideal seria através de um durômetro, tá? É justamente por isso, pessoal, como eu mencionei no vídeo Falcatruas Reveladas, assistam se você não assistiu, que é muito interessante, que a cutelaria é uma arte, é um ofício onde é impossível prosperar, é impossível ter uma relação sadia entre o cuteleiro e o cliente se não houver um alto nível de confiança. Porque quando a gente vende uma faca, o cliente está comprando, ele não tem como saber se eu usei o aço que eu estou mencionando, se eu fiz o tratamento, tratamento térmico correto ou não, se eu fiz ou não fiz, como é que está essa faca por dentro, como que está a colagem do cabo e etc, etc. Tá? Existe uma centena, talvez mais, de quesitos onde o cliente necessita ter uma absoluta confiança, porque ele vai comprar, entre aspas, às cegas, tá? Então, resposta, não tem como, você tem que comprar, por isso compre de cuteleiros bem recomendados, que são reconhecidos no mercado como bons profissionais e você não vai ter problema, tá? Pergunta de Roger Mesquita, ele é iniciante de Itaqui, Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte: minhas têmperas não têm dado certo. Eu uso óleo de motor de moto. Será que esse óleo não é ideal? Roger, tem muitas coisas que podem resultar nesse não dar certo na têmpera que você está falando. Você pode estar errando na temperatura. Se você tiver uma faixa de temperatura baixa demais, não vai temperar. Se tiver alta demais, vai queimar o aço, ele não vai ter resistência mecânica nem retenção de fio. E o meio de resfriamento depende do tipo de aço que você está usando para fazer suas lâminas, tá? O pessoal tem uma mania de reciclar tudo que é coisa, né? Pô, aí você pode, eu já mencionei várias vezes, você pode ir num posto de gasolina comprar óleo diesel, que é barato, tá? Porque você não vai ter que comprar grande quantidade, para fazer as têmperas. A grande maioria dos aços tem um resultado excelente se temperados no óleo diesel. Não precisa comprar um óleo de têmpera que é bem mais caro, tá? Mas eu recomendo que jogue esse óleo fora, tá? Provavelmente seja o óleo, dependendo do tipo de aço que você está usando, porque é um óleo denso demais, ainda é um óleo que já queimado, um óleo velho, né? Ele é muito denso e pode não prover o resfriamento na velocidade necessária para ter um bom resultado na têmpera. Compra aí um pouco de óleo diesel, que provavelmente você vai ter um resultado melhor. Mas, volto a dizer, pegue o aço que você está usando, vá na internet, pesquise qual é o meio de resfriamento indicado pelo fabricante. Você vai ter um resultado melhor. Pergunta de Fábio Freitas, ele é de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, iniciante. Qual é a diferença entre normalização e recozimento? Como faço uma normalização de uma faca de 51,60? Ela é feita antes ou depois da têmpera?
Fabio, o recozimento é uma etapa que é feita para aços que geralmente apresentam dureza residual. Então, aços que às vezes, mesmo depois de normalizados, você vai usinar com a lima, ele não come bem com a lima, ele fica muito duro, ou você vai estampar sob pressão na prensa hidráulica e ele não estampa bem, tá? Então, para esses tipos de aços, por exemplo, o 1095 é um aço que eu acho que é bom que se faça o recozimento. O recozimento, então, ele serve essencialmente para baixar a dureza e proporcionar um melhor resultado na usinagem ou na estampagem da sua marca na lâmina, tá? Já a normalização é uma etapa feita depois do forjamento, tá? Ou antes da têmpera. Se você fizer o recozimento deixa o grão do aço crescido. Então, a normalização ela é obrigatória antes da têmpera, porque se você não fizer essa etapa, a sua lâmina vai ficar com grãos crescidos e isso não vai proporcionar uma boa retenção de fio à sua faca, tá? Como ela é feita no 5160, já publiquei anteriormente, tá até por aqui. Eu acho que são 850 graus, 870 no 5160, mas já mencionei isso no Berardo Responde. Dá uma olhada nos vídeos anteriores, tá ok? E ele pergunta se a normalização é feita antes ou depois da têmpera. É feita antes da têmpera, tá? Obrigatoriamente. Alex Portela de Moraes, de Balsa Nova, Paraná, iniciante, pergunta: tenho dúvidas sobre o polimento. Após a têmpera, qual grão devo lixar? Qual massa de polir eu uso? Qual roda de pano eu uso? Alex, não sou especialista, não faço polimento, mas vou te dar algumas dicas. Vá na lixadeira até a granatura menor que você puder, tá? Claro, sem comprometer a boa usinagem da sua lâmina. Depois vá lixando à mão. Penso que até mais ou menos granatura 1200 seja adequado. Depois vá para uma massa de polir que tire os riscos, é uma um pouquinho mais abrasiva, tirados os riscos residuais do lixamento à mão, que mesmo assim vai ficar alguma coisa. Aí você troca a pasta de polir e usa uma massa de polir adequada para brilho, para dar polimento, tá? Essa é a última. Com relação à roda de pano, você pode usar o brim na primeira massa de polir. Para a última, para que fique um bom polimento, o ideal é que seja uma roda... na primeira você pode usar brim ou jeans. E na última, o ideal é que se use uma roda de algodão, que ela é bem mais macia e a própria roda não vai produzir riscos na sua lâmina, tá bom? Pergunta de Ezequiel Pianegonda. Ele é apreciador de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Gostaria de saber o que é necessário para que um cuteleiro seja considerado profissional. Gostei da sua pergunta, Ezequiel. Eu acho que essencialmente postura de profissional, tá? Não interessa se ele é cuteleiro em tempo integral, não interessa se ele é cuteleiro em tempo parcial, eu acho que isso é irrelevante, se ele trabalha 8 horas por dia ou se ele trabalha 2 horas por dia na oficina. Eu acho que o que conta é que ele tenha uma postura profissional adequada, que ele leve toda a gama de processos que envolve o seu trabalho, o seu relacionamento com o seu público, de maneira séria, transparente e honesta. Eu acho que essencialmente é isso. O que diferencia é a postura para que ele seja considerado profissional ou não. Por exemplo, me considero profissional já há muitos anos, muito embora eu não seja um cuteleiro em tempo integral. Eu sou um cuteleiro em tempo parcial, porque também sou oficial da Polícia Militar. Isso não muda em nada a questão de eu me sentir um profissional ou não, porque levo a sério demais tudo que faço na minha carreira na cutelaria, tá bom? Pergunta de Gustavo Viúde, ele é iniciante de São Paulo, capital. Tenho acesso a grande quantidade de inox 304 e fiz minha primeira faca por desbaste com esse aço. Temperei com óleo queimado, mas não deu certo. Errei na têmpera, errei no óleo
ou errei no aço? Gustavo, você errou em quase tudo, tá? Não falo aqui negativamente, isso é normal para quem está iniciando. Mas você deveria ter feito uma breve pesquisa, tá? O aço 304 ele é um aço não temperável e ele é indicado para uso em fabricação de válvulas, tubos, equipamentos hospitalares, indústria petrolífera, indústria química, etc. Tá? Então, é um aço que não se presta, não é adequado para a confecção de lâminas. Inclusive, é um aço que não responde a têmpera, é um aço não temperável, tá bom? Então, para evitar esse tipo de erro, compre aço virgem, tá? Existem excelentes aços por preços muito acessíveis, recomendo sempre 5160 para os iniciantes. E o tratamento térmico do aço inox também é um negócio muito complexo, tá? A grande maioria dos aços inox, para se fazer tratamento térmico, é necessário que se tenha um forno eletrônico de excelente qualidade, porque senão você não vai ter um resultado adequado, tá? O tratamento térmico dos ácidos inoxidáveis são muito mais complexos do que o dos ácidos ao carbono, tá? Então, a minha indicação é que se compre um aço carbono, minha indicação é 5160 e faça suas facas, que você vai ter bem menos problema, tá? Pergunta de Yuri Araújo Melo, cuteleiro de Ubá, Minas Gerais. Uma espada de combate de 2 gumes, de duplo fio. Como deveria ser feita a têmpera para que tenha resistência mecânica seletiva ou destêmpera seletiva? Yuri, se a lâmina tem duplo fio, não tem como você fazer uma destêmpera seletiva. Por quê? Porque para fazer destêmpera seletivo você vai colocar só um dos fios na água, o outro fio vai ficar no ambiente e quando você aquecer com maçarico você vai desfazer a têmpera desse fio que ficou para fora. Então não tem como fazer a destêmpera seletiva de uma espada de 2 gumes, tá? A solução é se proteger o núcleo, o centro da lâmina, a exceção dos fios, com aquela mistura de argila que eu já mencionei num Berardo Responde anteriormente, tá? Foi até uma contribuição do Rodrigues Freire. Dá uma pesquisada aí no canal. Você proteger o núcleo da lâmina para que ele não se aqueça tanto e para que durante o resfriamento não ocorra um resfriamento tão abrupto, tão acelerado, de modo a alterar a estrutura molecular e temperar o centro dessa lâmina. Então o ideal seria fazê-la com essa proteção de argila, dessa mistura de argila, tá? Que é colocada no centro, deixando os fios, os 2 fios da lâmina desprotegido para que sofram melhor o processo de resfriamento e, consequentemente, alteração molecular que vai provocar o endurecimento dessa lâmina sem provocar o endurecimento do centro da espada, tá? Essa seria a alternativa mais viável para você. Pergunta de Estevão Zatti Machado, ele é iniciante de Arvorezinha, Rio Grande do Sul. Estou com muita dificuldade em fazer o perfil de corte, vazado, das minhas facas. Por enquanto, não posso comprar uma lixadeira e uso uma esmerilhadeira. Ele pergunta, uso um jig de desbaste ou outra forma melhor de fazê-lo? Tá? A resposta, Estevão, use a esmerilhadeira enquanto você tiver segurança sem estragar a sua lâmina e depois use isso aqui, meu irmão. Ó. Use uma lâmina, uma lima grande, tá? Trabalhe comendo diagonalmente, tá? Trabalhe sem mexer o corpo, somente os braços e você vai ter uma boa precisão. Quanto maior a lima que você utilizar, melhor vai ser a usinagem da sua faca. Pouca gente sabe, as 10 primeiras facas que eu fiz desse jeito. Eu tirava o excesso de material na esmerilhadeira, não tinha muita segurança para tirar material demais, e depois fazia todos os desbastes na lima. Somente a partir da minha 11ª faca, eu fiz a usinagem na lixadeira, tá? E é possível você ter um excelente resultado trabalhando na lima, tá? É a minha indicação para você. Pergunta de Tainan Gonçalves de Freitas, cuteleiro de Jaraguá, Goiás. Qual é o segredo para cortar arame e prego sem amassar o fio? Ele pergunta,
a têmpera, o revenimento ou o ângulo de corte? Você poderia mostrar a sua lixa flexível, sua 400 flexível? Sim. Tainan, minha 400 flexível até então é a melhor que eu já usei, a que eu mais gosto. É uma Klingspor, ela é amarela, tá? Ela é a J-Flex LS312, grão 400, tá? Não são todas as lixas de cinta, todas as granaturas, que eu entendo que a Klingspor faz boas lixas. Mas eu acho que nessa 400 flexível ela é quase imbatível. É a melhor que eu já usei até hoje. Já usei outras e não gostei tanto, tá? Essa que eu mais gosto. Agora respondendo a respeito de cortar arame e prego, tá? Muita gente me criticou depois que eu falei no Falcatruas Reveladas dos cortadores, da legião dos cortadores de prego, né? Vou deixar bem claro, pessoal. O que eu quis dizer foi o seguinte: eu não acho que se deva usar esse artifício para conquistar o cliente, tá? Mesmo porque você já respondeu aqui, Tainan. O segredo está tanto na têmpera, quanto no revenimento, quanto na geometria de fio. A geometria de fio tem que ser mais robusta na área que vai cortar o prego ou o arame. O que eu mencionei, pessoal, é que uma faca primordialmente não deve ser projetada para isso. Para cortar arame, para cortar prego, existe alicate, existe torquês, existe um monte de outras ferramentas. O que não se deve é conquistar o cliente com a ideia de que, nossa, a faca é uma ultra super faca e ela corta um prego, tá? Qualquer faca bem feita e feita com uma geometria de fio grossa, qualquer aço que sirva para cutelaria vai cortar um prego com facilidade, porque um prego é bem macio, tá? Então a minha crítica foi no artifício de usar isso para conquistar o cliente. Não, a faca não é feita para cortar prego, a faca é feita para cortar outras coisas. Para cortar prego existem outras ferramentas. Foi isso que eu falei e algumas pessoas me criticaram. Não acho que devemos usar isso para conquistar o cliente. Agora, você faz uma faca de campo que o cara eventualmente vai cortar uma cerca com a faca de campo e quiser demonstrar isso, beleza. Mas simplesmente mostre para o cliente, ó, essa região da faca aqui, ela é muito mais espessa justamente para poder cortar essas coisas mais duras, como um prego, como um arame, tá? Mas mais para frente aqui a faca é mais fina. Então, o que eu falo é que o cara corta o prego com essa parte do fio que tem uma geometria que parece um machado. Depois ele discretamente vem fatiar um tomate com essa parte do fio que tem uma usinagem diferente, muito mais aguda. E na cabeça do cliente, que é um leigo e não conhece, ele vai achar que as duas coisas são feitas com a mesma, com a faca que tem a mesma usinagem, a mesma geometria de fio. E isso não ocorre, tá? Para mim isso sim é um estelionato, tá? E isso deve ficar bem explicado para o cliente. Se isso for bem explicado, não vejo problema nenhum, não vejo imoralidade alguma, tá? Então, a resposta é, qual é o segredo? O segredo está em todas as etapas do tratamento térmico, tem que ser bem feitas, e no ângulo de corte, que é a geometria de fio, tem que ser mais robusta, tá? Não pode ser tão fina, tá? Como numa faca de caça, uma faca de cozinha, tem que ser mais robusta, parecida com um machado, tá bom? Pessoal, pesquisem o Berardo Responde, muitas perguntas chegando repetidas, perguntas que eu já gravei, a resposta já está no ar faz muito tempo. Pesquise lá, você está aprendendo, acho que você tem que se dedicar minimamente para dar uma pesquisada, tem muito material bom publicado no canal do YouTube, e também lá no blog tem os meus vídeos e também tem os meus artigos, tem muito artigo muito interessante para você conhecer mais sobre cutelaria, seja você um cuteleiro iniciante, ou seja você aí um cliente que queira conhecer mais a respeito da nossa arte. Se você puder me ajudar, deixa o seu like no vídeo, tá? Se inscreva no meu canal do YouTube e visite o meu blog Berardo Facas Custom. Grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.